Olá, eu me chamo Luiz Adamo e sejam novamente bem-vindos ao nosso bate-papo diário aí sobre o mercado do agro, né? Falando aí especificamente mais sobre soja, milho. Já falar hoje aí sobre o que aconteceu no mercado de quarta-feira, os motivos que levaram o mercado a trabalhar em baixa hoje, tanto para a soja quanto para o milho. Também falaremos para vocês aí sobre prêmios, como é que se comportaram os prêmios aí nessa quarta-feira, os preços em reais também. Mercado de clima que também é um elo importante aí nesse final de ciclo americano. Então fique aí com a gente e acompanhe as notícias. A gente vai começar falando para vocês sobre o mercado da soja. Mercado que dessa quarta-feira fechou em baixa, né, atrelado principalmente à questão do fortalecimento do dólar em relação a outras moedas. Esse é um movimento que a gente já fala para vocês. Normalmente quando o dólar sobe, Chicago cai e vice-versa. Isso acontece na maior parte das vezes. E pela previsão de chuvas em algumas regiões produtoras americanas, né? Isso acaba reduzindo aquela questão daquela preocupação pela realmente a previsão de clima mais seco aí que se desenha para os próximos dias, tá? Já com relação a uma notícia que ainda mantém um viésinho aí de alta que o mercado olha, é a continuidade do clima mais seco, principalmente olhando o cinturão de produção, tanto para soja quanto para milho americano. Dessa forma, Chicago fechou com 0,9% de baixa, ou seja, 9 cents de dólar por bushel. Chicago no setembro ainda permanece acima dos 9,50, um número que ele tem aí uma resistência para vir abaixo, tá? E o janeiro voltou aí abaixo dos 10 dólares por bushel. Quando a gente observa aí o histórico de preços em Chicago aí para os últimos 15 dias, a gente percebe que o mercado tem andado de forma mais linear, né? Então nós temos visto aí o setembro operando mais ou menos entre 9,50, 9,70, 9,80. O setembro ele vence agora na metade de setembro e já na sequência a gente começa a olhar o novembro, que aí sim tem mais ou menos aí 20 cents para cima em relação ao setembro. Já com relação a prêmios, o mercado de hoje trabalhou de forma estável pelo terceiro dia seguido. Então nós observamos aí que realmente a dificuldade da exportação liquidar prêmios melhores, ela é grande, isso porque a soja brasileira hoje ela se encontra mais cara que a soja americana. Então isso tem afastado a demanda e dificultado a possibilidade de realmente os players vender essa soja a um preço em prêmio, né, um preço superior. Obviamente que nós enxergamos aí as obrigações de embarques ainda no mês de setembro ocorrendo. Então, por essa necessidade de embarque em setembro, principalmente muitas vezes logístico, e pela falta de venda do lado do produtor, nós enxergamos que sim, pode ser que a gente veja aí os prêmios de setembro, outubro, ainda sofrer uma leve alta aí, olhando obviamente a nível de porto e não mercado interno. O mercado interno é uma outra conta, já descolando. Já com relação aos prêmios da safra 2025, também trabalhou de forma estável. Nós temos percebido que o mercado tem encontrado uma certa resistência no fevereiro a 50 cents e no março a 30 cents. Aqui a gente volta a chamar atenção, quase todo relatório a gente tem falado para vocês, mas olhando uma situação de safra cheia no Brasil, são prêmios extremamente agradáveis aí para estar se travando alguma coisa, tá? A gente observa aí que tem sim uma oportunidade de fazer uma venda, a gente chama de venda por componentes. Você vende, trava prêmio, depois você trava Chicago, depois você trava câmbio. Dessa forma aí eu acho que você consegue, bem trabalhado, tá melhorando um pouco as suas médias de vendas aí para 2025. Aqui a gente se coloca à disposição, tá? Se tiver alguma dúvida, quiser entender melhor como funciona isso, a gente está aqui para ajudar vocês em relação a isso aí. Já com relação aos preços, nós vimos queda aí de preços no Mato Grosso e no Mato Grosso do Sul, na faixa de praticamente aí R$1. Minas subiu um pouquinho aí, R$1 também os preços na região de Minas Gerais. São Paulo estável e Paraná e Rio Grande do Sul também praticamente estáveis aí com relação aos preços de terça-feira. Nós vimos que na terça-feira os preços em reais acabaram subindo bastante, né? Principalmente olhando o mercado interno. Então hoje você vê que os prêmios recuam um pouco aí, mesmo tendo um dólar mais alto e um Chicago mais baixo, aí, praticamente um anulando o outro. Já para o nosso mercado de milho, tá, os fatores que influenciou a queda do mercado de milho em Chicago foram os mesmos da soja, fortalecimento do dólar, previsão aí de chuva em algumas regiões produtoras. E com o fator aí altista é a questão realmente das previsões mais secas a médio e longo prazo para o solo americano
e da piora das condições das lavouras aí divulgado na segunda-feira à tarde. Com relação à queda aí, Chicago caiu na faixa de 0,40%, 0,50%, quase 2 cents aí, permanecendo assim ainda o março muito próximo de 410 e o dezembro acima dos 390. Quando a gente olha na questão de preço aí nos últimos dias para o milho em Chicago, a gente observa que ele já não tem uma mesma linearidade aí que se encontra na soja, né? O milho ele vem com um viezinho um pouco mais aí de baixa, mas a gente também enxerga que ele está muito próximo aí de encontrar uma certa estabilidade. Já com relação a preço de milho, é aquilo que a gente tem falado para vocês, o milho tem sido precificado pelo mercado interno e não pela exportação dita e feita. Tá? Então a gente percebe que o milho tem praticamente se mantido de preços aí nos últimos dias. Então raramente a gente tem tido aí grandes oscilações para o preço em reais do milho, tá? Isso para todos os estados aí. Já com relação ao dólar, que subiu praticamente 0,96%, né? Fechou aí 5,55, 59. Então falando aí da soja, né? O que caiu na soja, o dólar recuperou em nível de percentual, tá? Isso tudo aí pelo mercado buscar um posicionamento frente às possíveis quedas de juro aí do Banco Central americano que devem ocorrer em setembro, tá? Já com relação ao clima, né? Então a gente observa que nós ainda temos previsão de chuvas abaixo da média aí para boa parte do cinturão de produção, mas nós temos aí algumas regiões aí que já apresentam um pouco mais aí de normalidade das chuvas, né? Então isso contradiz um pouco aí, gera preocupação daquelas regiões onde obviamente pode faltar um pouco de água, mas nas regiões ainda onde devem receber chuva, isso acaba acalmando um pouco o mercado aí. Com relação ao clima, a gente já vê ele entre normalidade e um pouco abaixo aí para o cinturão produtor, tanto para soja quanto para milho. Já em relação ao clima na América do Sul, não mudou, chuvas ali mais ao sul do Uruguai, né? E a nível de Brasil, realmente a gente percebe que as chuvas aí, tanto no Rio Grande do Sul como ao norte do Brasil, serão de baixa intensidade, aí, olhando aí até o dia 3 de setembro. Como a chuva ali ela acontece com mais intensidade ao sul do Uruguai, acaba pegando parte ali da região da Argentina, que ali deve chover 40, 50 milímetros. Olhando o cenário de chuva nos últimos dias, nós observamos aí que praticamente só choveu no norte do Brasil, né? Tanto que nós temos visto aí bastante notícia aí de seca, queimada, devido à condição mais seca aí do clima no Brasil. Hoje ficamos por aqui. Espero aí que as notícias tenham sido importantes para vocês, que vocês possam estar acompanhando o mercado, tomando as decisões certas. Se precisar de alguma coisa a nível de comercialização, a DD Agro está aqui para poder te ajudar. Nós falamos hoje no vídeo um ponto importante para vocês, que é a questão da venda por componente. Então, se tiver interesse, nos procure, que nós podemos orientar vocês a fazer da melhor forma possível. Fiquem com Deus, um forte abraço e até amanhã.